Tem um momento específico na vida de quem está tentando se desenvolver, que é perceber que as pessoas ao teu redor não combinam mais tanto contigo quanto elas combinavam. E tu provavelmente está passando por isso agora. Só que o que eu preciso que tu entenda é que isso é completamente normal. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que isso acontece e porquê que é bom que isso aconteça. É bom que o teu ciclo social seja cada vez mais fechado e que tu tenha cada vez menos amigos se for necessário. Eu lembro até hoje de alguns momentos da minha vida, em um passado bem recente, aonde eu saía com aqueles meus amigos que eu tinha desde que eu era muito criança, desde o ensino fundamental, e eu meio que começava a desassociar. E não era porque, porra, eu tava com falta de foco, algo assim, não, eu já meditava, já era um cara focado, não tinha essa mentalidade de merda de ficar desassociando da realidade. Mas isso acontecia, e eu não conseguia entender exatamente por quê. Por que que quando eu tava sozinho eu não desassociava da realidade, mas quando eu tava com essas pessoas, tipo, as minhas risadas pareciam falsas, e tudo que eu falava e eu fazia não parecia combinar comigo exatamente. E foi aí que eu entendi que, quando tu opta por ser tu mesmo, então buscar o desenvolvimento pessoal, querendo ou não, é ser a melhor versão de si mesmo. Para ser a melhor versão de si mesmo, primeiro tu precisa ser tu mesmo. É algo que é inerente a esse fato. Então, para ser tu mesmo, a maioria das pessoas que estão ao teu redor vão se afastar de ti. Tu precisa entender que esse fardo tu vai ter que carregar, e esse fardo é completamente positivo para ti. Quando tu não se entende exatamente, então quando tu não tá no desenvolvimento pessoal, tu acaba se deixando levar por ondas. Então, tipo, porra, tu conhece uma pessoa que naquele momento te ensina alguma coisa, tu nem sabe se é uma lição tão valiosa ou não, mas tu começa a fazer, tu se meio que se adapta àquela pessoa, porque tu quer ser próxima dela, tu quer ser amiga daquela pessoa. Então meio que tu vai virando uma metamorfose, uma junção de várias coisas estranhas conforme vai passando o tempo e tu não vai virando uma versão melhor de si, tu não vai buscar o desenvolvimento pessoal. E isso é completamente negativo para ti. E talvez essas pessoas possam te julgar, talvez essas pessoas possam achar estranho. Pô, muitos amigos meus acharam estranho, por exemplo, quando eu quis começar a gravar vídeos, quando eu comecei a me desenvolver, comecei a sair um pouco menos de casa para coisas que não eram tão úteis assim para mim, e comecei a realmente entrar de cabeça no desenvolvimento pessoal. Muitos acharam estranho, muitas pessoas saíram da minha volta, saíram do meu redor. Só que tu entende que isso é um fardo positivo a se carregar? Isso é uma coisa boa? Porque, como eu te falei, quando tu busca se desenvolver, tu busca cada vez mais ser tu mesmo. Tu tá retirando a máscara que tu tem, percebendo que tu não é uma pessoa tão boa quanto tu parece ou quanto tu acha que tu é, não é tão desenvolvido, e tu tenta melhorar, tu busca melhorar. Então o desenvolvimento pessoal é genuíno, é algo que tu busca porque tu quer, porque tu tá enfraquecendo o teu ego para aí sim entender as coisas que tu deve fazer. Isso é ótimo, isso é completamente positivo. Mas quando as pessoas que estão ao teu redor percebem que tu tá mudando, então elas te conheceram de uma maneira, agora tu tá virando de outra maneira porque tu tá se desenvolvendo. Isso afasta elas. Só que as pessoas que se afastam, quando tu começa a meditar, quando tu começa a ir pra academia, fazer uma dieta, começa a ver vídeos de desenvolvimento pessoal, começa a correr na rua, enfim, e vira um homem melhor, vira um cara melhor, começa a ser mais racional, se essas pessoas se afastam de ti quando tu se torna bom, então essas pessoas não são boas o suficiente para ficar contigo. Se tu não quer dançar num baile de máscaras, tu não precisa fazer isso. E é isso que muitas pessoas precisam entender. Tu sabe aquelas amizades tuas que quando tu critica alguma coisa as pessoas se sentem completamente ofendidas? Tipo, tu tem aquele amigo teu que é muito gordo, ou aquele amigo que, pô, tá toda hora fedendo algo assim, só que tu não pode falar isso pra ele, porque ele vai se sentir completamente atacado. E eu sei, eu já tive amizades que são assim, um cara que tu não pode falar nada de negativo em relação a ele, que ele se sente ofendido. E cara, isso simplesmente não é genuíno. Isso não é de verdade, tu não tá vivendo a tua vida. Se essas outras pessoas não querem desconstruir o ego delas e tentar melhorar, foda-se elas. Tu não precisa ser próximo delas, deixa que elas vão viver a vida delas e tu vive a tua. Porque não é importante ter a proximidade delas ao teu redor. Se for necessário, que tu não tenha amigo nenhum, mas sim que tu viva uma vida genuína. Porque, pô, cara, vamos combinar, vamos parar de ser essa guriazinha que fica triste porque perde as amizades e tudo mais. Não, porra. Tu sabe que essas pessoas não são positivas pra tua vida. E quando tu começa a evoluir, coincidentemente elas param de gostar de ti. Então, por favor, vamos ser maduros o suficiente. Entende que essas amizades não são benéficas pra ti. Elas não são boas de se ter por perto. E se essas pessoas se afastarem de ti, tudo bem. Tu não tá dançando nesse baile de máscaras, tu tá sendo tu mesmo, tu tá buscando se desenvolver. Tu tá se afastando de pessoas que não podem ser criticadas, que não, porra, que não são pessoas genuínas, não são pessoas que parecem que existem de verdade. E tu é
uma pessoa que existe de verdade. Tu é um cara que tá tentando ser cada vez mais genuíno, cada vez mais tu mesmo. Então tu não precisa da proximidade delas. Tu precisa encontrar outras pessoas parecidas contigo. Mais ou menos uns 2 anos atrás, quando eu realmente percebi isso e eu fui enxugar meu ciclo social, meu ciclo de amizades, eu fiquei próximo de mais ou menos 3 pessoas. De muitos amigos meus eu fiquei próximo de dois na realidade. E depois eu fiz uma amizade minha, que aí sim foi uma amizade realmente valiosa e que me levou a, enfim, conquistar coisas que eu gostaria e me levou a me ajudar e me desenvolver e tudo mais. Mas até eu fazer isso, eu me sentia meio mal. Parecia que tipo eu tava destoando daquele grupo de pessoas, porque eram pessoas que, porra, eu convivia junto desde o ensino fundamental. E eu pensei, caralho, eu tô destoando deles, será que é eu que tô errado? Eu que não tô certo em querer evoluir e tudo mais? Mas não, porque essas pessoas são pessoas com ego frágil. Tu não pode tecer crítica nenhuma, tu não pode falar nada. Então não importa tu estar próximo delas ou não. Tu não precisa, como eu te falei, conviver com pessoas que não são genuínas, porque tu tá tentando ser. Então, se tu quer evoluir, se tu quer se tornar um cara melhor, tu não vai conseguir ficar saindo toda hora com aquele teu amigo que te induz a comer comidas de porra de merda ultraprocessadas, tu não vai ficar conseguindo sair com aquele amigo que te leva para beber, ou aquele cara que não consegue fazer com que tu seja sincero, tu não pode ser sincero com ele, porque senão ele se sente ofendido, e tadinho dele. Não, tu quer viver uma vida sincera, uma vida genuína. Então não esteja próximo de pessoas que são de mentira. Pessoas que têm o ego frágil, pessoas que não querem viver a vida como ela deve ser vivida. Não ficar próximo dessas pessoas, e se elas se afastarem de ti, tanto faz, porque elas não têm valor o suficiente para nesse momento estar perto de ti. E isso não tem nada a ver com ter um ego muito grande, tipo, ah não, essas pessoas não são boas para mim, então eu vou me afastar delas. Não, isso tem a ver com percepção da realidade. Isso é literalmente tu entender que agora tu tá se desenvolvendo e tu não pode ter amizades que te puxam para trás. Então tu não vai ter. Isso não tem nada a ver com, tipo, porra, eu sou o cara foda, eu sou o cara que essas pessoas não merecem ser amigas minhas. Não, não é exatamente isso. Mas é por aí. É exatamente tu entender que essas pessoas não são valiosas de se ter por perto. E é só isso. Tu quer se desenvolver e tu não quer as pessoas por perto de ti porque elas vão retardar, vão atrasar o teu, enfim, a tua valorização como ser humano. Então tu não vai ficar próximo delas. E isso é realmente parecido com aquele ditado que, tipo, teu pai e tua mãe ficam te falando que tu não dá bola, de que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Mas na realidade eles estão certos, porque isso é exatamente verdade. É melhor com que tu não esteja com ninguém, tu esteja como eu agora numa praça deserta gravando um vídeo, do que eu tá, tipo, fumando maconha agora com um amigo meu que eu fiz, ou bebendo pra caralho e de ressaca, porque hoje é sábado e ontem foi sexta. Então ao invés de eu estar de ressaca agora são 8 da manhã, eu tô aqui gravando um vídeo. E eu só consigo fazer isso tanto pela minha capacidade, minha vontade de me desenvolver, tanto quanto pelas pessoas que eu me rodeei, pelos amigos que eu tive, porque querendo ou não, as tuas influências externas também contam na tua vida. Tu ainda assim, em um momento ou outro, quando essas pessoas quiserem influenciar sobre a tua vida, elas vão conseguir, de uma forma ou de outra. Seja te levando para algum lugar, seja fazendo com que tu tome alguma decisão errada, seja mudando uma visão que tu tem sobre si mesmo, porque pessoas que não gostam de ser criticadas são as que mais fazem críticas que não são construtivas, críticas que só são para te atacar mesmo. Eu sei porque eu já convivi com pessoas que são exatamente assim. Se tu quer aprender mais sobre esse assunto, inclusive, tu pode olhar o link do comentário fixado ou o link da biografia do YouTube. Ali tem o All My Links e ali tem o meu WhatsApp e meu Instagram. Tu pode me mandar uma mensagem, a gente conversa lá. Eu tenho um curso sobre relacionamento amoroso. Tu pode fazer chamadas semanais comigo, 2 ou 3 chamadas por semana. E tu vai conseguir ter um acesso a uma comunidade com vários outros homens em desenvolvimento. É só tu me mandar uma mensagem, a gente conversa e a gente faz com que tu entre nessa comunidade, tenha o curso e tenha acesso a mim. Agora, a lição que fica do vídeo pra ti é essa. A partir de agora, fechou esse vídeo? Abre a tua lista de contatos do WhatsApp e começa a julgar se cada pessoa é valiosa pra tua vida ou não. Esses teus amigos, eles são valiosos? Eles já te ensinaram alguma coisa boa? Eles têm a capacidade de serem humildes o suficiente pra, por exemplo, entrar numa jornada de desenvolvimento pessoal contigo? Porque isso seria bem útil. Agora, se essas pessoas não são desenvolvidas, não te dão dicas, não são humildes, elas te puxam pra trás. Então por que tu tá sendo próximo delas? Por que tu acha que é positivo de ser amigo das pessoas? Então, julga as pessoas. Julga quem é positivo ou não de estar na tua vida. E se essas pessoas não são boas o suficiente para estarem junto contigo, então corta contato com elas. Se elas cortarem contato contigo antes, melhor ainda. Então quando tu começar a perder amizades, por exemplo, porque tu tá se desenvolvendo e tu não aceita mais fazer coisas degeneradas com as outras pessoas, que bom. Porque aí sim que as pessoas começam a se mostrar quem elas realmente são. Quando tu é sincero sobre quem tu é,
as pessoas ao teu redor começam a ser sinceras sobre quem tu é. Então, elas começam a ficar mais longe de ti, elas começam a se desaproximar, e quem fica mais próximo de ti, aí tu fecha com essa pessoa vira uma grande amizade tua e vocês formam um laço duradouro. Mas caso contrário, caso essa pessoa se desaproxime, não busca se reaproximar, essa pessoa é uma cobra, uma pessoa que não te quer por perto e que não é valiosa para estar na tua vida. Então aprenda isso. Olha a tua lista ali de WhatsApp, vê quem vale a pena ou não. E quem não vale a pena, se desaproxima aos poucos. Pode fazer do teu jeito, mas se desaproxima, tu não precisa estar próximo dela. Então se tu gostou do vídeo, tu pode deixar um comentário, comenta o que tu quiser, pode mandar uma mensagem, assim como eu falei. Pode se inscrever, curtir, compartilhar com aquele teu amigo que está no desenvolvimento pessoal também. E se tu não quer dançar num baile de máscaras, faça como eu, enxuga as tuas amizades e tenta viver a vida da forma mais sincera possível, porque eu não acho que vale a pena dançar nesse baile. E no mais é isso.